Esse aqui é muito legal a gente falar sobre isso, porque é o seguinte. Muitas pessoas começam na assessoria porque a oportunidade cai no colo delas. Então, o que acontece? Vai lá, o Jonathan tem uma prima que começa a bombar no Instagram e o Jonathan decide ser assessor da prima. Ou então, o Jonathan descobre a Maria nas redes sociais, quer começar a assessorar e a primeira oportunidade que surge, o primeiro influenciador que surge, o Jonathan agarra e começa a assessorar esse influenciador. Por quê? Por medo de não conseguir alguém para assessorar. Então, às vezes as pessoas entram dentro do mercado e acham que não vão conseguir encontrar, porque elas não conhecem ninguém, porque elas estão no começo, porque às vezes elas não têm nenhum networking, às vezes elas não são nem da área da comunicação. Isso que eu ia te perguntar. Estatisticamente, desses 350 alunos que tu tem, a grande maioria deles já são da área, todos eles já estavam empregados e começaram a assessorar para poder ter um segundo emprego. A maioria deles já estavam desempregados, tipo, estavam sem nenhuma oportunidade, decidiram começar. Tu tem algum número, assim? Tu tem alguma noção? Cara, eu tenho noção, mas eu não tenho esse dado exato. Mas assim, mais ou menos 50% das pessoas que entram no curso, começam a estudar, são pessoas que já têm um influenciador engatilhado. Ou já assessoram. Então, já estão no mercado, já assessoram há bastante tempo. Tem gente que entra pro curso e já assessora há 5 anos. E tem gente que semana passada arranjou um influenciador, assim como eu tô falando, meio a Deus dará. Aí viu a oportunidade, decidiu investir e é isso. E daí entra. E os outros 50% entram sem ter conhecido ninguém, sem nada. Então, é meio metade. E esses, mesmo os que não conhecem ninguém, muitas vezes entram pro curso e na primeira semana já querem arranjar alguém. Já querem começar a assessorar alguém na hora. Sendo que a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa aprender um pouco sobre influencer marketing, a gente precisa entender um pouco sobre os influenciadores, precisa entender um pouco sobre rede social, pra daí entender o que funciona nas redes, o que não funciona. E uma outra coisa que eu boto muito na tecla é entender o que as marcas procuram no influenciador, né? Então, que influenciador é mais rentável? Porque a gente tá aqui com o intuito de trabalhar com um influenciador legal, que a gente goste, com um tema massa, que a gente consiga ser feliz ali trabalhando, mas também que dê dinheiro, que feche publicidades. Então, o objetivo aqui, esse primeiro tópico é, se você tá assessorando alguém, né, então você tá aí na sua casa, você tá assessorando alguém, e você tá patinando pra fechar publicidade, tá acontecendo vários erros aí na sua trajetória, mas um dos principais talvez você esteja assessorando um influenciador errado. E o que é um influenciador errado, né? Um influenciador que, às vezes, não gera conteúdo com frequência, aparece lá 2, 3 vezes na semana no Instagram. Cara, infelizmente não dá, é muita concorrência no mercado de influenciadores. Você precisa ter uma frequência alta. Às vezes é um conteúdo muito comum, então, assim, é muito igual a todo mundo. Tá lá criando sem nenhuma identidade, sem nenhum diferencial, sem conseguir se destacar tanto. Às vezes é algum nicho que, por exemplo, nicho lifestyle. Sabe essa coisa? Que é meio que de tudo um pouco e nada específico, né? Exato. E daí a menina que faz lifestyle, o cara que faz lifestyle, ele tem muita dificuldade em se destacar em algum determinado nicho. Então, não é nem beleza, não é moda, não é fitness, não é saúde. Então, não é nada. Se não é nada, pode ser tudo. E se é tudo, tu não se destaca em nada. Às vezes, uma menina que tem um super engajamento, mas só posta selfie. Que conteúdo é selfie? É só de bonita, só pra dar close? Isso difícil anunciar uma marca numa selfie. Vai fazer uma selfie com perfume? Não é mais o que cola. Isso já funcionou 7 anos atrás, né? Mas agora não é mais. Então... E claramente também o engajamento vai diminuir quando ela fizer isso, né? Porque os seguidores dela não estão acostumados com isso. Estão acostumados lá com a foto de um estilo X. E quando faz uma coisa diferente, aí quebra. Exato. E até uma dica que eu tava dando... Eu dei uma aula de Media Kit ontem. E eu tava dando uma dica pras alunas, que as marcas têm muita dificuldade de conseguir encaixar, de conseguir se ver naquele conteúdo. Então, vamos supor que eu tô fazendo publicidade desse copo. Daí, como que o meu copo, eu tenho uma loja de copo, vai entrar no conteúdo do Jonathan, que é um influenciador? Ela tem dificuldade de entender como que ela pode ser divulgada. Então, quando você tem um Media Kit, quando você tem um influenciador que gera bastante conteúdo, que tem publis diferentes e tal, você consegue ter exemplos pra ficar mais nítido ali, pra ficar mais claro pra aquela marca como que ela vai ser encaixada. E quando isso acontece, é muito mais fácil dela fechar, de você conseguir realmente vender. Então, é isso. Escolher o influenciador certo é o primeiro ponto. E tem uma coisa que eu sempre falo também,
que não adianta você e o influenciador, vocês estão na mesma canoa. O assessor e o influenciador estão na mesma canoa. Não adianta um tá remando pra frente e outro tá remando pra trás. Exato, é uma via de mão dupla. Exato. O assessor pode estar fazendo tudo o que ele pode. Mas se o influenciador não estiver fazendo a parte dele, não tem como essa canoa andar. Ela pode, talvez... O assessor que tá fazendo muita mais força que o influenciador, pode até ser que essa canoa ande pra frente. Mas ela nunca vai andar na potência máxima. Mas ele que é a cara do negócio, né? Ele que tá lhe dando a cara... O influenciador que é a grande... né? Ele é a chave. Sim. Então, se ele não estiver fazendo parte dele, o negócio não anda mesmo. Não tem como. Então, é exatamente isso. O influenciador que não cria conteúdo legal, que não tá ali com frequência, que não tem os diferenciais... esse influenciador, esse assessor, ele vai ter muita dificuldade. Tá. Então, vamos lá. Quais são as dicas que tu dá para encontrar o influenciador correto? Tem aí um top 5, assim, tipo, de filtros para fazer? Coisa mais importante de todas. Conteúdo. Antes de seguidor, antes de tudo mais, é conteúdo. Um conteúdo diferente. Conteúdo que você olha e que você se sente realmente atraído por ele. Que chama atenção. Que chama atenção, que te faz assistir até o final. Que você sente que tem um quê a mais. Ninguém precisa inventar a roda. Não é isso, meu Deus, eu preciso assessorar um influenciador que faz, assim, causa, né, o caralho a 4. Não, é diferente. Depois, engajamento bom. Isso é muito importante, porque quanto mais engajamento o influenciador tem, a chance daquele público ver o publi, comprar o publi é maior. Depois de engajamento, frequência. Então, tem que ser frequente. Tem que estar no TikTok. Então, assim, hoje não dá para um cara que tá no Instagram e no YouTube não tá no TikTok. Ele tem que estar no TikTok. Porque se não tiver no TikTok, é capaz de perder algumas campanhas. Tu acha que ele tem que fazer um conteúdo diferente pro TikTok e outro pro Instagram? Ou ele pode só replicar? Não, ele pode só replicar. Mas se ele não tiver tido nem o tino de estar no TikTok, talvez ele não esteja muito atento à atualidade do que é o trabalho dele, né? Então é isso que me preocupa. Eu falo, cara, será que esse cara realmente tá conectado? Ou será que ele tá sobrecarregado e não conseguiu ir pra uma terceira rede ali por algum motivo? Analisa. Então esses são alguns dos pontos. E daí eu anotei, trouxe no nosso roteiro, alguns exemplos de alunos que escolheram os influenciadores certos e que escolheram os influenciadores errados. Até... Esse é um exemplo de um outro roteiro, mas eu vou trazer. Eu acho que é um exemplo desse roteiro. O Michael. Tá anotado esse aí? Isso. O Michael fez uma live comigo lá no Instagram e me contou o seguinte. No fim do ano passado, ele ainda não era meu aluno. Ele é meu aluno hoje. Ele começou a assessorar 3 TikTokers que dançam. Não tem problema nenhum o cara dançar, entretenimento. Mas eles eram simplesmente iguais a todas as outras pessoas que dançam no TikTok. E ele ficou uns 5 meses patinando sem conseguir fechar a publicidade. Patinava, pensava, cara, o que eu tô fazendo de errado? O que tem de errado comigo? E eram realmente perfis que não tinham nenhum diferencial. E daí ele falou, tá, na real, eu não vou desistir. Eu vou mudar. Porque ele tava a ponto de desistir da assessoria. Mudar os influenciadores. Os influenciadores. Eu vou mudar os influenciadores. E daí ele foi e encontrou uma influenciadora de beleza. Super legal. Cheia de conteúdo diferente, muito bacana. No primeiro mês ele conseguiu fechar mais de 10 mil reais em trabalho. Coisa que ele não conseguiu fechar em 5 meses, sabe? Então a gente tá falando que no primeiro mês ele ganhou 2 mil reais. Um menino que tem 18 anos, sabe? Então ele persistiu, ele não sabia o que ele tava errando, até que ele foi estudar, foi entender, assistiu os meus conteúdos do canal e viu, cara, é isso, eu tô com o influenciador errado. Foi pro influenciador certo. Hoje ele tem 5 influenciadores de beleza, se eu não me engano. Descobriu que o nicho dele é um nicho que ele gosta, que ele se descobriu, que ele consegue fechar publi com facilidade. E até conversam entre si, as 5, né? Então, assim, consegue fazer quando chega a oportunidade de promo, consegue encaixar para outra, então consegue conversar todas, né? Eu acho que uma dica boa também é o assessor se colocar pelo lado da marca. Se eu fosse a marca, eu investiria nesse influenciador, eu colocaria meu dinheiro nesse influenciador. Ótima dica. Sabe? Exatamente. Se eu tivesse uma empresa, seria esse influenciador seria contratado? Daria resultado para minha marca. Exato. Então, você coloca no lugar da marca e vê se investiria ou não. Total. Se tu vê que não colocaria o teu dinheiro naquele influenciador, por que outra marca colocaria também? Total. Por que o outro vai colocar? E muita gente deve estar pensando, mas beleza, Maria, eu não conheço nenhum influenciador. Eu falei disso um pouquinho no começo.